Sabe aquelas noites em que você está tão focada que perde a noção do tempo? Foi exatamente assim que tudo começou. Deixa eu me apresentar. Sou Karina, tenho 28 anos, e trabalho como designer freelancer há quase 3 anos. Casei com o Mikhail há 2 anos, e desde então, venho aprendendo a lidar com uma das figuras mais, digamos, interessantes da minha vida. Minha sogra, Inna Ivanovna. Era uma dessas noites de outono em que o silêncio é seu melhor amigo. 3 da manhã e lá estava eu, sentada no meu cantinho sagrado do apartamento. Um escritório improvisado no quarto de hóspedes, com minha mesa sempre organizada, meu notebook, uma xícara de café já frio e aquela luz amarelada do abajur que me faz companhia nas madrugadas. Mikhail dormia no quarto ao lado, e eu podia ouvir sua respiração tranquila através da parede fina. Naquela noite específica, estava trabalhando em um projeto importante para uma startup de tecnologia. Sabe quando você sente que está prestes a criar algo realmente especial? Era assim que eu me sentia. Tinha conseguido esse cliente depois de meses construindo meu portfólio, e ele poderia abrir portas para projetos ainda maiores. O prazo era apertado, mas o pagamento compensava cada hora de sono perdida. Sempre fui do tipo que se dedica intensamente ao trabalho. Desde pequena, meus pais me ensinaram o valor da independência financeira. Karina, minha mãe sempre dizia, nunca dependa de ninguém para viver seus sonhos. E ali estava eu, vivendo exatamente dessa forma. Construí minha carreira do zero, especializando-me em design de interfaces, e aos poucos fui conquistando meu espaço no mercado. Não foi fácil, mas cada projeto bem-sucedido era uma pequena vitória. O apartamento onde morávamos não era grande, mas era nosso cantinho. Mikhail e eu escolhemos cada móvel juntos, decoramos cada canto com muito carinho. Era um lugar acolhedor, organizado, nosso refúgio do mundo lá fora. Especialmente naquele horário da madrugada, quando o silêncio da cidade grande finalmente se instalava, e eu podia mergulhar completamente no meu trabalho. Naquela noite, estava particularmente inspirada. Sabe quando as ideias fluem naturalmente e seus dedos mal conseguem acompanhar o ritmo dos seus pensamentos? Era exatamente assim. O projeto estava quase pronto, faltavam apenas alguns ajustes finais. Já podia até visualizar o dinheiro caindo na conta, não que fosse uma fortuna, mas era o suficiente para nos dar uma folga no orçamento do mês e talvez realizar aquele sonho de fazer uma pequena viagem no fim do ano. Enquanto trabalhava, costumava imaginar como seria quando finalmente conseguisse estabelecer meu próprio estúdio de design. Era meu sonho desde que comecei na profissão. Cada projeto bem executado era um passo em direção a esse objetivo. E aquele em particular poderia ser um divisor de águas na minha carreira. A startup era conhecida no mercado, e um bom trabalho significaria recomendações valiosas. O relógio marcava 3h45 da manhã quando ouvi o primeiro barulho. No início, pensei que fosse apenas minha imaginação. Você sabe como a mente pode pregar peças quando se está há horas focada em uma tela de computador. Mas então veio o segundo ruído, mais claro dessa vez. Parecia uma chave na fechadura? Não, não podia ser. Mikhail estava dormindo, e ninguém mais tinha a chave do nosso apartamento, exceto... Oh, não! Aquele som. Aquela forma única de abrir a porta, como se a pessoa fosse dona do lugar. Só podia ser ela. Minha sogra tinha o dom de aparecer nos momentos mais inoportunos, mas até então, nunca tinha aparecido de madrugada. Tentei me convencer de que estava imaginando coisas, que o cansaço estava me fazendo ouvir barulhos inexistentes. Mas então vieram as vozes. Vozes infantis. Fiquei paralisada por um momento, os dedos suspensos sobre o teclado, os olhos fixos na tela, como se ao não me mover, pudesse fazer aquela situação surreal simplesmente desaparecer. Mas o barulho só aumentava. Risos infantis, sussurros, o som inconfundível dos saltos de Inna Ivanovna no piso de madeira da sala. Naquele momento, senti aquela sensação familiar no estômago, aquele pressentimento de que minha noite produtiva estava prestes a se transformar em um verdadeiro caos. Salvei o arquivo rapidamente. Anos de experiência com computadores me ensinaram a nunca confiar na sorte quando se trata de trabalho não salvo. Respirei fundo, contei até 10 mentalmente, um truque que aprendi para lidar com situações estressantes, e me preparei para o que estava por vir. Você já teve aquele momento em que sabe exatamente que algo vai dar errado, mas ainda assim torce para estar enganado? Era assim que eu me sentia enquanto ouvia aqueles passos se aproximando. O projeto precisava ser entregue em algumas horas,
Minha reputação profissional estava em jogo, e ali estava minha sogra, invadindo meu espaço às 4 da manhã, com o que parecia ser um pequeno exército de crianças. É engraçado como a vida às vezes nos coloca em situações que parecem saídas de um roteiro de comédia. Eu, ali, descabelada, com minha xícara de café frio, vestindo meu pijama mais confortável e pantufas de coelho, um presente do Mikhail, prestes a enfrentar uma das situações mais surreais da minha vida. Se alguém me contasse essa história alguns anos atrás, eu provavelmente riria e diria que era exagero. Mas a realidade às vezes supera qualquer ficção, não é mesmo? Levantei-me da cadeira, sentindo cada músculo do meu corpo protestar após horas na mesma posição. Ajeitei o cabelo rapidamente, mais por hábito do que por vaidade. Afinal, quem se preocupa com aparência às 4 da manhã? E me dirigi à porta do escritório. A cada passo, ouvia mais claramente as vozes se aproximando, e minha mente já começava a formular 1000 cenários diferentes para o que estava por vir. Quando abri a porta do escritório, a cena que encontrei parecia saída de um filme de comédia do qual eu definitivamente não queria participar. Lá estava Inna Ivanovna, minha sogra, com seu casaco caro e seu cabelo impecavelmente arrumado. Às 4 da manhã, vale ressaltar. Como se fosse a coisa mais normal do mundo aparecer na casa de alguém nesse horário. Mas ela não estava sozinha. Oh não! Tinha trazido consigo o que eu só posso descrever como um pequeno exército de crianças. Karinka, ela exclamou com aquela falsa doçura que só ela sabia empregar, usando o diminutivo do meu nome que ela sabia que eu detestava. Que bom que você está acordada, querida. Fiquei ali parada por um momento, piscando várias vezes, meio que esperando acordar desse que só podia ser um sonho muito estranho. Mas não era sonho. Era bem real. Tão real quanto os 3 pequenos furacões que agora invadiam meu apartamento cuidadosamente organizado. Deixa eu te situar melhor. Essas crianças eram os filhos de Irina, a irmã mais velha do meu marido. Lena, a mais velha, devia ter uns 9 anos e já estava abrindo as portas dos armários da sala como se estivesse fazendo um inventário. Pedro, o do meio com seus 7 anos, tinha localizado imediatamente minha estante de livros, aquela que eu tinha acabado de organizar por cor no fim de semana. E Alexei, o caçula de 5 anos, já estava com a mão na fruteira, pegando a terceira banana. Inna Ivanovna, comecei, tentando manter a voz calma enquanto observava o caos se instalando. Aconteceu alguma coisa? É meio tarde para uma visita, não acha? Ela fez aquele gesto característico com a mão, como se espantasse uma mosca imaginária. Tarde? Que nada. Para quem está acordada, como você, não existe isso de tarde ou cedo, não é mesmo? E sorriu, aquele sorriso que eu já conhecia bem, o sorriso que significava que ela tinha um plano, e que eu provavelmente não ia gostar nada dele. Nesse momento, ouvi um barulho vindo da cozinha. Alexei tinha descoberto onde guardávamos os biscoitos, aqueles que eu tinha comprado especialmente para uma reunião com um cliente importante no dia seguinte. O pacote estava aberto, e metade do conteúdo já estava espalhado pelo chão. Lena agora tinha encontrado meu tablet de desenho, meu instrumento de trabalho muito caro, e o segurava como se fosse um brinquedo qualquer. Pedro, por sua vez, estava reorganizando minha estante de livros de uma forma que só fazia sentido na cabeça dele. As crianças são os amores, não são? Inna Ivanovna comentou, olhando com orgulho para o caos que se instalava. Tão espertos, tão ativos. Ativos era um eufemismo interessante para definir o que estava acontecendo. Em menos de 5 minutos, meu apartamento tinha se transformado em algo que lembrava uma zona de guerra. E o pior, eu podia ouvir o relógio digital da cozinha marcando os segundos, lembrando-me que cada minuto perdido era um minuto a menos para terminar meu projeto. Inna Ivanovna, tentei novamente, agora com um tom mais firme. Por que exatamente você trouxe as crianças aqui a essa hora? Ela arrumou o cabelo num gesto teatral e suspirou dramaticamente. Ah, querida, que bom que você perguntou. Sabe como é, eu tenho aquele compromisso importantíssimo hoje cedo. Lembra que te falei? Não, ela definitivamente não tinha me falado nada. Eu teria lembrado se minha sogra tivesse mencionado que planejava transformar meu apartamento em uma creche improvisada no meio da madrugada. Na verdade, não me lembro de termos conversado sobre isso, respondi, tentando não soar tão irritada quanto estava. E onde está a Irina? Por que ela não está com as crianças? Ah, você sabe como é a Irina, sempre ocupada. Inna Ivanovna fez outro gesto vago com a mão. E já que você trabalha em casa mesmo.
Foi nesse momento que eu ouvi o som que todo profissional freelancer teme, o barulho inconfundível de algo líquido sendo derramado, seguido pelo silêncio mortal que sempre precede um desastre. Virei-me a tempo de ver Pedro, com um copo de suco que tinha surgido sabe-se lá de onde, muito próximo do meu notebook. Meu coração quase parou. Ali estava todo o meu trabalho, minha fonte de renda, minha reputação profissional, à mercê de uma criança de 7 anos com um copo de suco em uma mão e um biscoito meio comido na outra. E minha sogra? Bem, ela estava ocupada demais tirando o casaco e se acomodando no sofá como se fosse ficar para um longo e agradável chá da tarde, às 4 da manhã. Enquanto observava aquela cena surreal se desenrolando na minha sala, não pude deixar de pensar em como chegamos até aqui. Sabe quando você tem aquele momento de clarity em que todo o seu passado parece se conectar perfeitamente para explicar seu presente? Pois é, estava tendo um desses momentos ali, parada no meio da sala, com uma criança escalando minha estante de livros. Deixa eu te contar um pouco sobre a Irina, a mãe dessas crianças. Ela é a irmã mais velha do meu marido, e digamos que ela tem um talento especial para complicar não só a própria vida, mas a de todos ao seu redor. Desde que a conheci, há 3 anos, já a vi passar por 5 relacionamentos diferentes, cada um mais desastroso que o outro. E de alguma forma, em meio a todo esse caos, ela conseguiu ter 3 filhos, cada um de um pai diferente, todos convenientemente ocupados demais para assumir qualquer responsabilidade. Tia Karina, onde você guarda os chocolates? A voz de Lena me trouxe de volta ao presente. Ela já estava com a cabeça dentro do armário da cozinha, e eu podia jurar que tinha acabado de ouvir o barulho de algumas xícaras se chocando. Não tem chocolate, Lena, respondi, tentando não soar muito seca. Não era culpa dela. Afinal, as crianças eram apenas, bem, crianças. O problema real estava sentado no meu sofá, mexendo no celular como se nada daquilo fosse da sua conta. Ina Ivanovna sempre teve essa habilidade impressionante de transformar o caos dos outros em sua própria conveniência. Desde que me casei com Mikhail, perdi a conta de quantas vezes ela apareceu sem aviso, sempre com alguma emergência que, coincidentemente, precisava da minha ajuda para resolver. No início, eu até tentava ser compreensiva. Afinal, ela era minha sogra, e eu queria manter a paz na família. Mas com o tempo, fui percebendo um padrão. Cada emergência era mais elaborada que a anterior, e sempre, envolvia eu deixando de lado meus compromissos para resolver os problemas dela ou de Irina. Como aquela vez em que ela apareceu numa segunda-feira de manhã, bem no meio de uma reunião online importante, porque precisava urgentemente que eu a ajudasse a escolher cortinas novas para a sala dela. Ou quando insistiu que eu deveria cancelar um prazo de entrega porque ela tinha um pressentimento de que precisaria de mim naquele dia. Karinka, querida, a voz melosa de Ina Ivanovna cortou meus pensamentos. Você não vai oferecer nada para as crianças comerem? Eles estão em fase de crescimento, sabe? Olhei para Alexei, que já tinha praticamente dizimado minha fruteira e agora estava de olho no pote de biscoitos que eu guardava na prateleira mais alta. Pedro tinha encontrado meu caderno de setes e estava melhorando meus desenhos com uma caneta marca-texto rosa. Lena, por sua vez, tinha descoberto minha coleção de post-its coloridos e estava decorando a parede da sala com eles. Ina Ivanovna, comecei, sentindo aquela familiar dor de cabeça se aproximando. Onde está a Irina? Por que ela não está com as crianças dela? Minha sogra fez aquela cara de santa injustiçada que ela tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Ah, você sabe como é a Irina. Ela está numa fase tão difícil. Começou um novo emprego como bartender numa boate, trabalha até tarde. Precisa tanto de ajuda com as crianças. Claro que precisava. Irina sempre precisava de ajuda com as crianças. O problema é que essa ajuda geralmente significava deixar as crianças com qualquer pessoa disponível enquanto ela vivia sua vida como se ainda tivesse 20 anos e nenhuma responsabilidade. Não me entenda mal, eu adorava meus sobrinhos, de verdade. Eles eram crianças doces quando queriam ser. O problema é que eles eram exatamente como a mãe deles, completamente sem limites. Irina nunca foi muito fã de regras ou rotinas, e isso se refletia claramente no comportamento das crianças. Elas nunca tinham horário para dormir, comiam o que queriam, quando queriam, e a palavra não parecia não fazer parte do vocabulário delas. Sabe, continuou Ina Ivanovna, agora folheando uma revista que tinha encontrado na mesa de centro, você deveria considerar isso como um treino. Afinal, um dia você vai ter seus próprios filhos,
e precisa aprender a lidar com crianças. Ah, sim. Esse era outro assunto delicado. Desde que me casei com Mikhail, minha sogra tinha decidido que sua nova missão na vida era me transformar em mãe, quer eu quisesse ou não. Não importava quantas vezes eu explicasse que estava focada na minha carreira, que Mikhail e eu tínhamos decidido esperar. Para ela, uma mulher sem filhos era como um jardim sem flores, suas palavras, não minhas. Um barulho de vidro se quebrando na cozinha me fez pular. Foi sem querer, gritou Pedro, antes mesmo que eu pudesse chegar lá para ver o estrago. Fechei os olhos por um momento, tentando manter a calma. Meu projeto importante esperando para ser finalizado, meu prazo se aproximando rapidamente, e agora isso. Não se preocupe com a bagunça, disse Ina Ivanovna da sala, sem nem se dar ao trabalho de levantar do sofá. Crianças são assim mesmo. Você vai entender quando for mãe. Foi nesse momento que algo dentro de mim estalou. Sabe aquela gota d'água que faz o copo transbordar? Pois é, olhei para o relógio, 4h30 da manhã, e para meu notebook, onde meu trabalho esperava para ser finalizado. Depois olhei para minha sala, agora parecendo ter sido atingida por um tornado, e para minha sogra, confortavelmente instalada no sofá como se estivesse em um spa. Foi naquele momento que decidi que precisava tomar uma atitude. Sabe quando você chega naquele ponto em que não dá mais para fingir que está tudo bem? Pois é, eu tinha chegado lá. Respirei fundo, ajeitei a postura e me preparei para o que seria provavelmente a conversa mais difícil que já tive com minha sogra. Ina Ivanovna, comecei, usando meu tom mais profissional, aquele que reservo para clientes difíceis. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo aqui. Ela ergueu os olhos da revista, com aquela expressão de inocência que só uma sogra profissional consegue fazer. Conversar sobre o quê, querida? Está tudo perfeitamente normal. Normal? Dei uma olhada ao redor. Pedro estava agora tentando ensinar seu hamster imaginário a fazer truques usando meus pincéis de arte, aqueles caríssimos que tinha comprado no mês passado. Lena tinha descoberto minha caixa de material de referência e estava fazendo arte moderna com meus recortes organizados por tema. E Alexei? Bem, Alexei tinha encontrado minha caixa de aquarelas profissionais e aparentemente decidiu que a parede da cozinha precisava de uma reforma. Normal, repeti, tentando manter a voz calma. São 4h30 da manhã, Ina Ivanovna. 4h30 da manhã. Eu estou no meio de um projeto importante, com prazo para entregar em algumas horas, e a senhora aparece, sem avisar, com 3 crianças, e espera que eu simplesmente... Ah, mas é justamente por isso que vim. Ela me interrompeu, com aquele sorriso que me dava arrepios. Como você trabalha em casa, pensei. Por que não ajudar minha querida nora a desenvolver suas habilidades maternais enquanto aproveito para resolver algumas coisinhas? Algumas coisinhas. Conhecendo minha sogra como eu conhecia, isso podia significar qualquer coisa, desde uma ida ao salão de beleza até uma viagem improvisada para o litoral com as amigas do clube de bridge. E que coisinhas seriam essas? Perguntei, já temendo a resposta. Ah, nada demais. Ela fez um gesto displicente com a mão. Só preciso ir ao salão. Marquei aquele tratamento novo que a Ludmila me recomendou, sabe? Depois tem o almoço com as meninas do clube, e à tarde tem aquele chá beneficente na casa da Vera. Você sabe como é importante manter os compromissos sociais. Fiquei ali, boquiaberta, tentando processar o que estava ouvindo. Não era possível. Ela estava realmente planejando passar o dia inteiro fora, deixando 3 crianças hiperativas sob meus cuidados, justamente no dia em que eu tinha um prazo crucial para cumprir? E a senhora pretende voltar que horas? Perguntei, já sabendo que não ia gostar da resposta. Oh, não se preocupe com isso, querida, ela sorriu, ajeitando a bolsa de marca no ombro. Volto quando terminar tudo. Talvez umas 7, 8 da noite. Mas você vai se sair bem. Afinal, precisa praticar para quando tiver seus próprios filhos, não é? Nesse momento, ouvi um barulho vindo do meu escritório que me gelou a espinha. Corri até lá para encontrar Lena mexendo no meu notebook. Tia, esse jogo não está funcionando, ela reclamou, clicando aleatoriamente nos arquivos do meu projeto. Isso não é um jogo, Lena, praticamente gritei, correndo para salvar meu trabalho antes que ela deletasse algo importante. São arquivos do meu trabalho, e eu preciso. Karinka, querida, não seja tão dramática. Ina Ivanovna apareceu na porta do escritório. As crianças só estão curiosas. É natural na idade delas.
Você precisa ter mais paciência se quer ser mãe um dia. Foi aí que algo dentro de mim explodiu. Sabe aquele momento em que todas as frustrações acumuladas decidem sair de uma vez? Pois é. Inna Ivanovna, comecei, sentindo meu rosto queimar, preciso deixar algumas coisas bem claras. Primeiro, eu trabalho em casa, mas isso não significa que estou disponível 24 horas por dia para ser babá. Segundo, este é meu espaço de trabalho profissional, não uma creche. E terceiro, minha decisão de ter ou não filhos, e quando ter, é algo que diz respeito apenas a mim e ao Mikhail. Minha sogra me olhou como se eu tivesse acabado de falar em alguma língua alienígena. Mas querida, você está sendo tão egoísta. Pense na pobre Irina, trabalhando tanto. E nas crianças, que precisam de atenção. E em mim, que só quero ajudar todo mundo. Ajudar? Não pude evitar uma risada nervosa. A senhora chama isso de ajudar? Aparecer no meio da madrugada, sem avisar, com 3 crianças, justo quando sabe que estou com um prazo importante? Nesse momento, ouvi um som de água vindo do banheiro. Muito água. Corri até lá para encontrar Alexei tendo o que parecia ser a festa da espuma mais épica da história, com todas as minhas toalhas limpas servindo de figurantes. Viu só? Inna Ivanovna comentou alegremente da porta. Ele já está se sentindo em casa. Isso é tão importante para as crianças. Fechei os olhos e contei até 10. Depois até 20. Quando cheguei ao 30 e a vontade de gritar ainda não tinha passado, percebi que precisava tomar uma atitude mais drástica. Sabe aquele momento em que você percebe que precisa mudar completamente sua abordagem? Foi exatamente isso que aconteceu comigo ali, parada na porta do banheiro, observando o caos aquático que Alexei tinha criado. Anos de experiência lidando com clientes difíceis me ensinaram que, às vezes, a única forma de lidar com pessoas que não respeitam seus limites é falar a língua delas. Tudo bem, Inna Ivanovna, falei, com um sorriso que aprendia muito bem de quem. Vamos resolver isso de uma forma profissional. Minha sogra parou de mexer na bolsa e me olhou com curiosidade. Não era a reação que ela esperava, obviamente. Em situações anteriores, eu sempre acabava cedendo, engolindo a frustração e tentando ser a nora compreensiva que ela esperava que eu fosse. Profissional, ela repetiu, como se a palavra fosse algo exótico. Exatamente. Peguei meu celular e abri o aplicativo de notas. Como a senhora sabe, sou uma profissional autônoma. Trabalho com prazos, contratos e valores estabelecidos. E já que a senhora está me contratando como babá de emergência. Contratar, ela quase engasgou com a palavra. Mas querida, somos família. Família não cobra para ajudar família. Ah, a carta da família. Clássica. Sorri ainda mais, lembrando de todas as vezes que ouvi essa mesma frase quando precisava de ajuda e recebi apenas conselhos não solicitados em troca. Interessante que a senhora mencione isso, continuei, mantendo meu tom profissional. Porque família também deveria respeitar o trabalho e o espaço um do outro, não é mesmo? Mas já que estamos aqui, vamos fazer as contas. Nesse momento, Pedro passou correndo pela sala, perseguindo Lena, que tinha em mãos o que parecia ser meu último protótipo de design para um cliente importante. Respirei fundo e continuei. Então, temos aqui uma situação de babá de emergência, em horário noturno, sem aviso prévio, para 3 crianças. Deixa eu consultar a tabela atual do Sindicato das Babás. Fingi procurar algo no celular, enquanto observava o rosto de Inna Ivanovna passar por várias tonalidades de vermelho. Karinka, você não está falando sério. Muito sério, Inna Ivanovna. Vejamos, tarifa noturna tem adicional de 100%. Múltiplas crianças, mais 50% por criança adicional. Sem aviso prévio, taxa de urgência de 75%. Ah, e não podemos esquecer o adicional por horário especial, já que são. Olhei para o relógio. Quase 5 da manhã. O rosto dela estava agora numa interessante tonalidade de púrpura. Isso é um absurdo. Você está tentando me extorquir. Extorquir. Ergui as sobrancelhas em uma expressão de surpresa perfeitamente ensaiada. De forma alguma. Estou apenas aplicando as taxas padrão do mercado. Ah, e claro, temos que adicionar a taxa de risco. Taxa de risco? Ela praticamente guinchou. Claro. Olhe ao seu redor. Gesticulei para meu apartamento, que agora mais parecia ter sido atingido por um furacão categoria 5.
danos ao ambiente de trabalho, risco aos equipamentos profissionais. Falando nisso, Alexei, querido, aquela caneta que você está usando para desenhar no meu contrato impresso custa R$ 150. Nesse momento, ouvi um barulho vindo da cozinha que soava suspeitamente como o prato se quebrando, seguido por um "não fui eu", preventivo de Lena. E isso, apontei na direção da cozinha, vai entrar como taxa de danos materiais. Vou precisar fazer um inventário completo depois, mas podemos começar com uma estimativa básica. Comecei a digitar números no celular, murmurando em voz alta. Então, temos a taxa base, mais os adicionais noturnos, multiplicador por criança, taxa de urgência, cobertura de risco. Ah, e não podemos esquecer a cláusula de propriedade intelectual, já que meu trabalho está sendo impactado. Propriedade intelectual. Inna Ivanovna parecia estar tendo dificuldade para respirar. Naturalmente. Tenho prazos contratuais a cumprir, e o atraso na entrega implica em multas substanciais. Isso sem falar no dano à minha reputação profissional, que é mais difícil de quantificar. Mas podemos usar como base o valor médio dos meus contratos dos últimos 6 meses. Continuei digitando, observando pelo canto do olho como minha sogra alternava entre olhar para mim, para as crianças, e para a porta, como se calculando suas opções. Pronto! Anunciei alegremente. Cheguei a um valor inicial. Claro, isso pode aumentar dependendo do que mais acontecer até o final do dia, mas por enquanto. Virei a tela do celular para ela, mostrando um número que fez seus olhos se arregalarem de uma forma que eu não achava anatomicamente possível. Isso é. Ela gaguejou. Um investimento e tanto em cuidados infantis de qualidade, não é? Sorri. Mas não se preocupe, posso fazer um desconto especial para a família. Digamos, 5%. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som de algo, provavelmente caro, se quebrando em algum lugar do apartamento, seguido por 3 vozes infantis tentando culpar umas às outras. Ah, e claro, continuei, como se estivesse apenas comentando sobre o tempo, vou precisar de um contrato assinado antes de você sair. Sabe como é, questões de segurança. E um depósito calção pelos possíveis danos. Foi fascinante observar como o rosto de Inna Ivanovna mudou de expressão nos segundos seguintes. Era como assistir a um documentário sobre as 5 fases do luto, só que em velocidade acelerada. Enquanto minha sogra ainda processava o choque do valor que eu tinha apresentado, decidi aproveitar o momento para reforçar meu ponto. Peguei meu notebook, salvando Lena de deletar acidentalmente 3 meses de trabalho, e abri uma planilha nova. Vamos detalhar melhor esses custos, Inna Ivanovna, sugere, usando meu melhor tom de consultora profissional. Assim a senhora pode entender exatamente pelo que está pagando. Isso é um absurdo, ela finalmente conseguiu dizer, sua voz oscilando entre indignação e descrença. Você está chantageando sua própria sogra. Sorri calmamente, ajustando meus óculos como fazia em reuniões importantes. Chantagem, Inna Ivanovna? Não. Isso é apenas uma apresentação profissional de serviços. A senhora chegou aqui às 4 da manhã, sem aviso prévio, com 3 crianças, esperando que eu largasse meu trabalho para ser babá. Estou apenas estabelecendo os termos comerciais dessa transação. Nesse momento, Alexei passou correndo pela sala, completamente molhado, deixando um rastro de água e espuma por onde passava. Pedro o seguia, agora usando meu lenço de seda favorito como capa de super-herói. Lena, por sua vez, tinha descoberto minha caixa de marcadores profissionais e estava criando uma obra de arte na parede. Ah, precisamos adicionar mais alguns itens à lista, comentei, digitando rapidamente. Limpeza profissional do carpete, restauração de parede, reposição de materiais de arte. A senhora tem preferência por pagamento à vista ou parcelado? O rosto de Inna Ivanovna passou por uma interessante paleta de cores antes de se estabelecer em um tom alarmante de vermelho. Você sempre foi assim, não é? Materialista, calculista. Por isso que até hoje não me deu netos. Só pensa em trabalho e dinheiro. Ah, então era esse o caminho que ela queria seguir? Ótimo! Interessante a senhora mencionar isso, respondi, mantendo minha voz calma. Já que estamos falando de materialismo, quem foi mesmo que sugeriu que eu deveria investir em um apartamento maior no prédio novo perto da sua casa? E quem insistiu que eu deveria parar de trabalhar tanto porque mulher precisa se dedicar à família? A propósito,
A senhora ainda não me devolveu aquele dinheiro que pediu emprestado para reformar sua cozinha no ano passado. Foi como se tivesse apertado um botão de pausa. Ina Ivanovna congelou no lugar, sua boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Era a primeira vez que eu mencionava aquele empréstimo desde que ela o pediu, jurando que pagaria assim que possível. Isso é completamente diferente, ela finalmente conseguiu dizer. Aquilo era um acordo entre família. E você está aqui, agindo como uma profissional, completei, erguendo uma sobrancelha. Sim, é exatamente isso que sou. Uma profissional que trabalha em casa, mas ainda assim uma profissional. E já que a senhora gosta tanto de falar em acordos familiares, que tal incluirmos aquele empréstimo na nossa negociação atual? Com juros e correção monetária, claro. Nesse exato momento, ouvimos um barulho ensurdecedor vindo da cozinha. O tipo de barulho que faz seu coração parar por um segundo. Corri até lá para encontrar meu jogo de porcelana chinesa, um presente de casamento caríssimo, reduzido a cacos no chão. Os 3 pequenos terroristas se entreolhavam com expressões que variavam entre culpa e fascínio. Ops! Disse Pedro, com aquele sorriso que provavelmente funcionava muito bem com a mãe dele. Mais um item para a lista, comentei, voltando para a sala e digitando no notebook. Conjunto de porcelana antiga, peça de colecionador. Isso vai aumentar consideravelmente nosso orçamento. Ina Ivanovna. Você está impossível, ela exclamou, pegando sua bolsa com movimentos bruscos. Eu vim aqui, de coração aberto, tentando ajudar, querendo que você desenvolvesse seu lado maternal. Ah, sim, interrompi, ainda digitando. Falando em lado maternal, vamos discutir o seguro? Porque, sabe como é, com 3 crianças sem supervisão adequada, precisamos considerar responsabilidade civil, cobertura médica, danos a terceiros. Foi nesse momento que vi algo que nunca pensei que veria. Ina Ivanovna, a mulher que sempre tinha a última palavra, a rainha do drama familiar, ficou sem resposta. Ela abriu a boca, fechou, abriu novamente, e finalmente deixou escapar um som que era meio suspiro, meio grunhido. E não podemos esquecer, continuei, aproveitando meu momento de vantagem, que ainda não discutimos as horas extras. Porque, pelo que entendi, a senhora planeja voltar só à noite, não é? Isso significa que precisaremos calcular alimentação, atividades recreativas, possíveis danos adicionais. Fiz uma pausa dramática. A menos, é claro, que a senhora tenha outros planos em mente. Foi nesse momento que decidi dar meu golpe final. Peguei meu celular e comecei a gravar. Então, Ina Ivanovna, só para documentarmos nosso acordo. Comecei, usando meu tom mais profissional. A senhora está me contratando como babá de emergência para seus 3 netos, correto? O rosto dela ficou ainda mais vermelho, se é que isso era possível. O que você pensa que está fazendo? Apenas documentando nossa negociação, respondi calmamente, enquanto Alexei passava correndo atrás de nós, agora vestindo minha toalha de banho como uma capa de super-herói. Para fins legais, sabe? É importante termos tudo registrado. Fins legais, ela praticamente engasgou com as palavras. Você perdeu o juízo? Não, Ina Ivanovna. Pela primeira vez, estou sendo completamente sensata. Continuei gravando, mantendo minha voz profissional. Então, vamos recapitular. A senhora chegou em minha residência às 4 horas da manhã, sem aviso prévio, com 3 menores de idade, com a intenção de deixá-los sob minha responsabilidade até. Consultei minhas anotações. Aproximadamente 20 horas de hoje, correto? Nesse exato momento, ouvimos um barulho ensurdecedor vindo do meu escritório, seguido por um coro de "não fui eu", das 3 crianças. Ina Ivanovna deu um passo em direção à porta, mas eu continuei. Ah, e claro, precisamos documentar os danos já causados à propriedade. Vamos fazer um inventário rápido. Comecei a caminhar pelo apartamento, ainda gravando. Temos aqui uma parede com arte contemporânea feita com marcadores profissionais, um tapete encharcado no banheiro, uma coleção de porcelana chinesa destruída. Pare com isso imediatamente. Ina Ivanovna tentou pegar meu celular, mas anos de prática protegendo meus equipamentos de trabalho me tornaram ágil. Ainda não terminei o inventário, continuei, desviando dela. Faltam os danos ao material de trabalho, que incluem. Dei uma olhada rápida no meu escritório e quase tive um infarto.
Meu Deus, aquele é meu tablet de desenho na mão do Pedro. O tablet de R$ 3.000. Pedro, ao ouvir seu nome, olhou para nós com aquela expressão de pops que as crianças têm quando são pegas em flagrante. O tablet balançava perigosamente em suas mãos enquanto ele tentava usar a caneta stylus como espada. Pedro, gritamos eu e Inna Ivanovna em uníssono. Foi como assistir a uma cena em câmera lenta. O tablet escorregou das mãos dele, fez um arco gracioso no ar, e foi salvo no último segundo por Lena, que mergulhou como uma jogadora de vôlei profissional. Peguei, ela anunciou triunfante, segurando meu precioso equipamento de trabalho como se fosse um troféu. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de Alexei, que aparentemente tinha decidido que meu armário de arquivos precisava de uma reorganização urgente. Quer saber? Inna Ivanovna finalmente falou, sua voz tremendo ligeiramente. Você está impossível hoje. Completamente impossível. Eu vim aqui com as melhores das intenções. As melhores intenções, interrompi, ainda gravando. Que tal documentarmos essas intenções? A senhora planejava ir ao salão de beleza, depois almoçar com as amigas, participar de um chá beneficente. E o que tem de errado nisso? Ela rebateu, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Absolutamente nada, respondi calmamente. Desde que a senhora esteja disposta a pagar pelo serviço de babá que está tentando contratar. Falando nisso, já decidiu sobre a forma de pagamento? Porque os danos estão aumentando a cada minuto. Como que para enfatizar meu ponto, ouvimos o som inconfundível de papel sendo rasgado, seguido por um ups, muito suspeito de Alexei. Aquele som, comentei, ainda gravando, veio da direção dos meus arquivos de contrato. Vamos adicionar possível reconstituição de documentos legais à nossa lista de serviços? Foi nesse momento que algo interessante aconteceu. Lena, ainda segurando meu tablet como se sua vida dependesse disso, olhou para a avó e disse com toda a inocência de seus 9 anos. Vó, você tá igualzinha a tia Vera quando descobriu que o marido dela estava traindo. Toda vermelha e bufando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro parou sua missão de reorganizar minha estante de livros por cor, não que eu fosse reclamar. Estava ficando surpreendentemente estético. Alexei congelou no meio do processo de criar sua obra-prima com meus contratos. E Inna Ivanovna? Bem, ela ficou ainda mais vermelha, se é que isso era possível. Lena, ela exclamou, horrorizada. Que história é essa? Ué, Lena deu de ombros, ainda abraçada ao meu tablet. Foi o que a senhora disse pra mamãe no telefone outro dia. Que a tia Vera tava igual um pimentão quando pegou o tio. Chega! Inna Ivanovna praticamente gritou, sua voz alcançando um tom que eu não achava humanamente possível. Crianças, vamos embora. Agora. Mas vó, Pedro protestou, no meio de sua reorganização cromática da minha biblioteca. Você não disse que ia no salão? Mudança de planos, ela anunciou, sua voz tremendo ligeiramente. Vamos. Vamos todos para minha casa. Agora mesmo. Foi quase cômico ver como Inna Ivanovna conseguiu reunir 3 crianças hiperativas em tempo recorde. Um verdadeiro espetáculo de eficiência que eu nunca imaginei que ela fosse capaz de realizar. Em menos de 5 minutos, ela tinha Alexei, ainda molhado, Pedro, ainda segurando alguns dos meus marcadores, e Lena, que relutantemente devolveu meu tablet, alinhados na porta como pequenos soldados prontos para partir. Isso não vai ficar assim, Karinka, ela disse, tentando manter sua dignidade enquanto ajeitava a bolsa de marca no ombro. Você vai se arrepender de ter tratado sua sogra desse jeito. Mantive meu celular erguido, ainda gravando. A senhora está formalmente recusando os serviços de babá emergencial que tentou contratar? Só para documentação, sabe? Ela me lançou um olhar que poderia ter congelado o inferno. Você. Ela começou, mas foi interrompida por Alexei. Vó, você tá fazendo igualzinho a tia Vera de novo. E foi aí que aconteceu algo que eu jamais pensei que veria. Inna Ivanovna, a mulher que sempre tinha a última palavra, ficou sem resposta. Ela simplesmente pegou as crianças pela mão e saiu, fechando a porta com uma força que fez as janelas tremerem. Fiquei ali parada por um momento, ouvindo o som dos passos e das vozes se afastando pelo corredor. Quando finalmente tive certeza de que eles tinham realmente ido embora, me permiti desabar no sofá, depois de verificar se não havia nenhum brinquedo ou restos de comida nele. Olhei ao redor do meu apartamento,
que parecia ter sido atingido por um tornado muito específico que só atinge pertences profissionais e objetos de valor sentimental. A parede da sala agora ostentava o que poderia passar por uma exposição de arte moderna, se você fosse muito, muito generoso na sua interpretação. O banheiro ainda tinha vestígios da festa da espuma de Alexei. E meu escritório? Bem, digamos que ia levar um tempo para reorganizar tudo. Foi então que ouvi a porta do quarto se abrindo. Mikhail apareceu, com cara de sono e cabelo desarrumado. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, bocejando. Ouvi umas vozes. Não pude evitar uma risada. Uma risada que começou pequena e foi crescendo até eu estar praticamente chorando de tanto rir. Mikhail olhou para mim, depois para o apartamento destruído, e então de volta para mim, com uma expressão de compreensão surgindo em seu rosto. Minha mãe esteve aqui, não foi? Apenas assenti, ainda rindo e agora enxugando as lágrimas dos olhos. Ah, querido, você não faz ideia. Senta aqui que vou te contar tudo, depois que eu salvar meu trabalho e fazer backup triplo de todos os arquivos. Enquanto caminhava até meu escritório para verificar os danos e salvar meu projeto, que milagrosamente tinha sobrevivido ao ataque das crianças, comecei a pensar em como essa manhã surreal tinha mudado algo fundamental na dinâmica da minha família. Não era só sobre ter conseguido evitar ser babá de emergência. Era sobre estabelecer limites, sobre me fazer respeitar como profissional, mesmo trabalhando em casa. Era sobre mostrar que amor familiar não significa aceitar abusos ou falta de respeito. Sentei na minha cadeira, depois de limpar os restos de biscoito dela, e olhei para a tela do meu notebook. Ainda tinha 3 horas até o prazo final do projeto. 3 horas de paz e silêncio para terminar meu trabalho. Mas antes, abri uma nova pasta no computador e salvei o arquivo de áudio que tinha gravado. Seguro morreu de velho, como minha mãe sempre dizia. Mikhail apareceu na porta do escritório, segurando 2 xícaras de café. Então, quer me contar o que aconteceu com aquela porcelana chinesa que ganhamos no casamento? Peguei a xícara que ele me oferecia e sorri. Querido, essa é só uma pequena parte da história. Mas primeiro, preciso terminar esse projeto. Depois te conto tudo, inclusive sobre como sua sobrinha Lena salvou meu tablet com uma jogada digna de uma medalha olímpica. Ele riu e se apoiou no batente da porta. Sabe, você podia escrever um livro, Como Sobreviver a uma Sogra Invasiva em 10 Lições Fáceis. 11. Corrigi, tomando um gole do café. A 11ª lição é sempre ter um celular com bastante memória para gravações de áudio. Enquanto ele ria e voltava para a cozinha, provavelmente para começar a limpar o caos que sua família tinha deixado, percebi que algo tinha mudado permanentemente naquela manhã. Não só na minha relação com Ina Ivanovna, mas na minha própria forma de me ver e de defender meu espaço. Abri meu projeto e comecei a trabalhar, mas não sem antes fazer uma nota mental para comprar um sistema de segurança com câmeras. Afinal, conhecendo minha sogra, isso não seria a última tentativa dela de desenvolver meu lado maternal. Mas agora eu estava preparada. E quem sabe, talvez da próxima vez eu realmente apresente uma tabela de preços, com desconto para a família, é claro.